Olá pessoal, tudo belezinha? Nessa aula a gente vai ver um assunto muito importante para a programação, usando variáveis com mais de um termo dentro delas. Sejam bem-vindos à aula de listas. Drone na escola. E aí galera, lembra do que a gente falou sobre as variáveis e que a gente comentou que elas nada mais são do que espaços na memória que são nomeadas e armazenadas. Assim, o seu valor ele pode ser alterado e chamado ao longo do programa. Depois, a gente comentou sobre os textos. E agora, a gente vai misturar um pouquinho os dois assuntos. Um texto, numa programação, nada mais é do que uma lista de letras. Então, a palavra palavra, por exemplo, ela é uma lista sequencial das letras P, A, L, A, V, R, A. Ou seja, nada mais é do que uma lista. Então a gente vai justamente ver como que a gente pode usar esse tratamento das listas com os nossos textos e como a gente pode usar variáveis para fazer isso. Então, para começar, listas é essa parte em roxinho aqui, logo abaixo de texto, né? É uma das últimas coisas que a gente vai ver. Então, clicando aqui em listas, a gente pode ver que a primeiro comando que aparece aqui é create, aí você tem empty list e list with. O que significa isso? Vamos arrastar esse aqui. Esse create empty list, o que você faz? Você cria uma lista, né? Criação, create. Empty é vazia e list é lista. Você pode ver que tem essa engrenagemzinha como tinha nas nossas variáveis lógicas no ifzinho aqui. Justamente, clicando aqui, você consegue abrir essa pequena abazinha aqui de item e lista. Se você jogar isso aqui para cá, pronto. Agora você está criando uma lista com um item. Você pode adicionar mais itens a essa lista. Então você pode ficar com um item, outro item, outro item. Lembre de colocar sempre encaixadinho para não ter erro no seu código. Então você pode criar uma lista com X quantidades de termos dentro dela. E o que era então, o que era esse outro comando que estava parando aqui, create list with? Nada mais é do que o mesmo comando, só que já com 3 listas já embutidas aqui. Então se eu clicar aqui, ó, e clicar nessa paradinha aqui, você pode ver que aqui só tem 3, e no nosso que a gente fez já tinha 6, que é o que a gente mesmo colocou. Aqui você também pode colocar mais, colocar menos, tirar, ficar com só um de novo. Isso você pode utilizar normalmente esse bloco, ele serve justamente para você fazer a criação das listas. Então você pode colocar mais termos, diminuir a quantidade de termos e fazer o que você quiser. Como vocês podem perceber, estes blocos das listas, eles são justamente aqueles blocos que você encaixa como se fosse um número, né? Nos textos também era bastante assim, você pode ver que aqui você percebe uma coisa, é bem próximo. Você está criando uma lista vazia com esse comando aqui de criar um texto vazio. É muito próximo, ó, create a empty list e create isso aqui, que é só um textozinho, entre aspas, que não tem nada dentro. Então você está criando um texto com nada. Mesma coisa aqui na lista, você está criando uma lista com nada. Isso pode ser útil algumas vezes que você quer, por exemplo, já destacar a sua variável, criar uma variável e que ela tenha justamente, que ela seja uma lista. Então ela comece e ela já seja notificada para ser uma lista. Isso é muito bom para certos programas, mas geralmente o que se faz é, você já cria essa variável e já denota ela ao valor da lista completa, ou que vai ser alterado ao longo do programa. O próximo comando é esse comando de create list with, aí um item, e repetido, repeated, algumas vezes. O que isso daqui significa? Você vai criar isso aqui, basicamente você vai criar uma lista com um certo item que vai ser repetido uma certa quantidade de vezes. Então esse item aqui ele pode ser uma letra, pode ser um texto, pode ser um número, o que você quiser. E aqui tem que ser um número, tem que ser a quantidade de vezes, um valor que você vai repetidas vezes escrever este item aqui nessa lista. Então você vai criar uma lista, aqui no caso você vai criar uma lista com nada dentro e 5 vezes esse nada. Então são 5 termos diferentes na lista, todos eles não vão ter nada, absolutamente nada. Se a gente pegar aqui, ó, texto e printar esse valor aqui, a gente vai printar isso aqui. Se a gente for aqui escrever, por exemplo, vamos pegar um outro texto e escrever A, e mandar o código rodar, você vai ver que copiou 5 As. E você pode ver que uma característica muito importante das listas é a existência dessa vírgula aqui. Então, está escrito
vamos começar, né? A lista começaria daqui. Então, o termo 0 ou o termo 1 é A, depois vai ter uma vírgula separando os termos. Depois A de novo, outra vírgula, A de novo, outra vírgula, A de novo e outra vírgula. E por fim, A, o último A, que é a quinta repetição, quinta interação do nosso código. Nosso próximo comando é esse comando length of. O que é length? Length é o tamanho, é a especificidade de comprimento. Então, a quantidade de... Basicamente, o que ele está falando aqui é ele vai retornar o valor que é a quantidade de termos dentro da lista. Ou seja, sabe esses 5 vezes que vai ser repetido? Vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar isso aqui e vamos falar ele printar quantos termos tem aqui nessa listinha. Então, 5 termos, olha só. Obviamente tem 5 termos que a gente pediu para ele ser repetido 5 vezes, mas veja que ele não está contando a vírgula nesse caso. Mas, por exemplo, se eu colocar uma vírgula aqui, vai ficar meio confuso de ver, e ele vai ver que tem 5 também. Por quê? Porque se a gente ver essa lista final aqui, o resultado dela é várias vírgulas seguidas aqui, mas cada vírgula vai ser separadinha por outra vírgula. Então, novamente, a lista ela é vários termos sequenciais, cada um com o seu index. O que é index? Index é um númerozinho que identifica em qual posição ele está. E todos vão ser separados por uma vírgula. O próximo comando é esse comando aqui de isEmpty. O que esse comando significa? Esse comando nada mais é do que um comando de verdadeiro ou falso. Então, novamente, mexe com a parte lógica do nosso programa. E ele faz uma verificação se a lista que você está colocando ali, ou o texto, ele está vazio. Então, se eu, por exemplo, colocar aqui uma lista, vou criar uma lista aqui, que é vazia, e eu vou mandar ele printar o resultado. Novamente, só para vocês saberem, né, é muito importante você saber essa parte de texto justamente por causa dessa parte de print aqui, que ela é extremamente valiosa para quando você está testando os seus códigos. Então você vê aqui, está vendo true. Por quê? Porque tem uma lista vazia aqui sendo criada. Para o próximo comando, vocês podem perceber que ele usa aqui variáveis. Por que ele usa uma variável aqui? Uma variável chamada list. Então, se você ver aqui em variables, não tem nenhuma ainda criada. Assim que eu puxar isso daqui, entrar em variables de novo, ele criou uma variável chamada list. O que é isso aqui? Né? Vou traduzir aqui diretamente para vocês. Então, na lista, que é a nossa variável, encontre a primeira ocorrência do item nada ali. O que ele vai fazer aqui, então? Né? Imagina que você tem uma lista de números, né, certo? Que representa os dias da semana. Então, domingo é 1, segunda é 2, terça é 3, quarta é 4, assim por diante, sábado é 7. Digamos que o motivo que você está fazendo essa lista é uma ocorrência, algo que ocorreu, e você está vendo se ele ocorreu de sábado, de domingo, de segunda, etc. Então, vamos criar essa lista aqui. Então vamos só para fazer um teste aqui, vamos setar essa lista e vamos setar ela para create a list with, e eu vou colocar só alguns termos aqui, numerais, né, matemáticos. Então, vou colocar justamente os dias da semana. Não pode ser 0, porque nós mesmos delimitamos para a gente que começa com domingo, né, domingo sendo dia 1. Então, digamos que é 1, aqui é 3 e aqui é 1 de novo. Novamente, então, o que essa lista está falando? Está falando que teve uma ocorrência no domingo, teve uma ocorrência na terça e teve uma ocorrência no domingo de novo. Então, sequencialmente, a lista ela vai ser formada por 3 termos, o termo 1, o termo 3, e o termo 1 de novo, só para finalizar. Então, estou setando a lista agora. Depois, eu vou printar esse resultado aqui, só para vocês verem qual que é a resposta. E aqui eu vou colocar a primeira ocorrência do item 1. Então, é isso. Vamos fazer um teste aqui, vamos mostrar. Então, novamente, o que ele mostrou aqui? O que é esse 1 aqui? Deixa eu apagar aqui o console e escrever de novo. O que é esse 1 aqui? O 1 é justamente qual lugar que ocorreu esse número 1, que teve a ocorrência desse número 1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir sua lista e vai ver número por número, ou letra por letra, ou palavra por palavra, se bate com a palavra que você colocou aqui no item. Então,
no caso, ele já no primeiro item, ele já viu que tinha o termo 1 e ele já enviou esse resultado 1 ali, ou seja, esse 1 significa que é o primeiro termo. Se eu colocar aqui 3, por exemplo, e lançar, você vai ver que o termo 2, deixa eu fazer novamente, você vai ver que o termo 2, o que é esse termo 2? É o segundo termo da lista, ou seja, 3, essa ocorrência desse item 3, o valor 3, ele ocorre na segunda colocação da lista, ou no segundo lugar da lista. E está correto com base na lista que a gente criou. Justamente esse é o primeiro termo, o termo 1, o segundo termo é o termo 3, e o terceiro termo é o termo 1 de novo. Então, está correto novamente, como a gente já tinha visto. Além disso, esse comando ele também pode fazer outras coisas. Ele pode ver a primeira ou a última ocorrência. Então, novamente, se a gente colocar 1 aqui, muito interessante de ver que ele vai colocar o resultado 3. O que é esse resultado 3? 3 significa que é o terceiro item, ou seja, a última ocorrência do item 1 é na terceira colocação da lista. Bem simples, não é? Nosso próximo comando é esse enlistGet, né? Então, se a gente tirar ele aqui, eu vou traduzir para vocês. Então, na lista, a variável que a gente determinou, ou a lista que a gente vai colocar aqui, você vai pegar o número da ocorrência tal. Então, vamos de novo aqui, colocar aqui, tirar daqui, colocar aqui, e vamos trocar isso aqui de lugar. Se a gente lançar isso daqui, o que ele vai dar para a gente? Novamente, ele vai dar o número, o local que isso ocorreu. O que isso daqui significa, então, basicamente? Na lista, tal, ele vai pegar o número, ou seja, o valor que está no primeiro lugar. Então, se eu vim aqui e lançar, vai ser 1. Vamos só substituir isso aqui, vamos colocar letras agora. Só coloca a parte final aí. Então, vamos colocar, vai ser A. Adivinha qual vai ser o próximo? B. E, portanto, C. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o primeiro termo. Então, vamos lá lançar. Olha só, pegou o termo A. Então, se a gente colocar aqui o segundo termo, vai pegar o termo B. Se a gente pedir para ele pegar o terceiro termo, ele vai pegar o termo C. Se a gente pedir para ele pegar o quarto termo, o que ele vai fazer? Undefined. O que significa undefined? Significa que não existe. Simples assim. Não está definido, aliás. Ainda não tem um quarto termo nessa lista. Mas podemos adicionar e a gente vai ver depois como é que faz. Além disso, você também pode fazer outras coisas que são muito interessantes aqui. Vamos ver primeiro essa parte. Você pode ver que tem duas setas de seleção aqui, então tem bastante coisa para a gente ver. Então, na da direita, a gente vai ver justamente essa diferenciação aqui. Esse hashtag aqui, fromEnd, significa que ele vai contar os termos, então, primeiro, segundo, terceiro lugar, a partir do último termo, né? Então, basicamente uma contagem regressiva, né? Vai ser o contrário. Então, se eu colocar aqui e colocar o primeiro, não vai ser mais o A, ele vai imprimir, vai lançar no console o termo C, porque ele está contando de trás para frente, ele vai pegar o primeiro termo de trás para frente. Basicamente é isso. Esse first significa que eu vou pegar o primeiro termo da lista. Percebe que aqui você tem ainda o sinal de quebra-cabeça e quando você clica aqui, some. Por quê? Porque não tem necessidade de você indicar qual é o primeiro. O primeiro é o primeiro, sempre. Então, clicando aqui, vai ser sempre o A. E também tem a opção de último, né? Então, last, se você colocar aqui, vai ser o termo C, que é a mesma coisa que a gente fez de trás para frente. Do número de trás para frente sendo o número 1. E random. O que é esse random? Random significa aleatório. Então, se eu clicar aqui, vai ser o B. Se eu clicar de novo, vai ser o C. Se eu clicar de novo, vai ser o C. Então, B. Então, tem um termo de aleatoriedade aí. Certo? Isso serve para até... Isso é muito bom ter aleatoriedade, porque você cria coisas diferentes sempre no seu programa. Então, mexa bastante com essa ferramenta para você dar uma olhadinha como que funciona, quais coisas você pode fazer, e sempre veja na literatura também outros exemplos de aleatoriedade que a gente pode utilizar. Além disso, a gente também tem essa função que a gente pode mudar. O que é essa função aqui? Ela é get. O que é get? Get é pegar. Então, novamente, o que ele faz? Ele pega esse termo e esse bloco inteiro, esse English, ele simboliza isso. Ou seja, basicamente, esse bloco todo ele vai ser inteiramente substituído pelo valor que ele está
pegando, o valor que ele vai pegar. Então, no caso aqui, random, por que ele printa, né, o que o nosso código vai fazer? Além de criar a lista para os termos ABC, ele também vai printar um valor aqui, que é justamente por causa desse quebra-cabeçazinho aqui. Então, isso aqui tudo vira um valor, por causa do get. Se eu fizer o get and remove, ele vira uma ação. Então, o que ele vai fazer na lista? Ele vai retirar um valor da lista e vai eliminar ele previamente da lista. Então, se você ver aqui, eu vou colocar um outro comando de print aqui, e dessa vez eu não vou printar tudo isso, só vou printar a lista, para vocês verem como é que tá. Então, vamos mandar executar esse código aqui. Ó, veja só. Aleatoriamente, né, random aqui, ele pegou o valor B e removeu da lista anterior. E quando eu mandei printar a lista não tem mais 3 termos, ela tem 2, A e C, porque o B foi eliminado. Novamente funcionando. E se a gente só colocar em remove, você pode ver que nem tem mais a função de quebra-cabeça. Isso aqui virou uma ação por si só. A única coisa que isso aqui vai fazer é remover da lista um termo aleatório e não vai pegar esse termo, ou seja, esse bloco não vai virar um valor. A única coisa que ele vai fazer é eliminar um termo aleatório da lista e vai printar. Novamente, não precisa ser um termo aleatório. Pode ser um termo que você delimitar nessas duas aqui. E você não precisa necessariamente remover, você pode pegar esse valor. Então, esse bloco é um bloco muito versátil, que você pode utilizar para várias ocasiões e, principalmente, ele serve muito bem para você alterar o valor da lista e para você pegar um termo da lista em um bloco só. Agora, a gente tem mais um comando de enlist, tananã, na lista tal. Você vai setar, né, aqui no set, o hashtagzinho, ou seja, vai ser a ordem que ele vai chegar, como, esse E significa como, outra coisa que você vai delimitar. Então, já coloquei ele aqui. Ele é um bloco de ação, então, novamente, vai ocorrer uma ação quando você passar por ele no código. E depois, o que eu vou fazer aqui? Só para demonstração, vou printar a lista de novo, como ela é, né? Por inteira, como ela fica, na verdade, né? Então, a gente criou uma lista aqui ABC. Até aí, tudo bem. A gente vai, então, só para testar isso aqui, a gente vai colocar que a gente vai trocar o termo de número 1, a gente vai trocar de A, a gente vai colocar ele no valor de D agora. Então, se eu mandar printar a lista no final, o que vai acontecer? O que eu estou prevendo que vai acontecer? Ele vai criar a lista ABC, ele vai substituir esse termo A por um termo D e depois ele vai printar a lista. Então, como vocês podem perceber aqui, faz exatamente o que eu falei. Vou até mandar printar antes e depois, para vocês verem o resultado, como a lista era antes e como a lista ficou depois. Então, você vem aqui. ABC é o primeiro resultado, a primeira lista, e DBC é a segunda lista. Então, novamente, a partir da primeira lista, você modificou ela, você modifica a variável e você altera o valor que você quiser. Então, se eu colocar 2 aqui, por exemplo, vou resetar aqui. Se eu colocar 2, vai ser o segundo termo da lista. Então, não vai ser mais ABC, vai ser ADC. E se eu fizer com o terceiro, novamente, vai ser... deixa eu só zerar aqui. Ao invés de ser ABC, fica ABD. E se eu colocar como quarto termo, o que vai acontecer? Olha só. Antes a lista era ABC. Agora a lista é ABCD. Ou seja, isso aqui também serve para você setar os próximos valores que você pode colocar na lista. E se eu quiser colocar no outro valor, eu vou colocar E aqui. E vou colocar como se fosse o quinto termo. Como esse programa, então vou resetar, vou voltar de novo, o que era para acontecer? Você vai criar uma lista com o valor ABC, ou uma lista que tem 3 termos. Você vai imprimir a lista, né, print list, e depois você vai setar o quinto termo. Então veja, a lista tinha só 3 termos, a gente vai inserir um quinto termo. O que vai acontecer com esse quarto termo? Nada. Percebe aqui, ó, tá bem pequenininho, mas vocês vão conseguir ver que tem 2 vírgulas aqui, tem 2 espaços de vírgula aqui. Ou seja, você criou uma lista, você aumentou o tamanho dessa lista para 5 agora, tem 5 termos nessa lista, na qual o termo 4 não é absolutamente nada, não tem nada ali, mas o termo ainda está lá. O set, além disso, a gente tem outra opção aqui, ao invés de ser set, tem como ser insert. O que é insert? Insert significa colocar, insert at, ou seja, colocar em algum lugar. Então aqui, o
que significa isso? Significa inserir, colocar, adicionar. Então, basicamente significa isso. Se eu colocar isso aqui, e novamente vou deixar aqui, vou colocar aqui 4, só para quesito de demonstração. Se eu lançar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai inserir, ele vai colocar o termo E no quarto lugar. E se eu colocar 3 aqui, o que vai acontecer com a lista, então? Olha só, ele inseriu no terceiro termo e o que estava no terceiro lugar, ele jogou para frente. Ou seja, o C que estava no terceiro lugar, agora ele está no quarto lugar e o E ele entrou no terceiro. Ou seja, você não eliminou, você não setou o terceiro colocado como E. Você inseriu ele ali e jogou para os lados o que estava ali no meio. Lembrando que o primeiro sempre está 1. Então, os da esquerda, os que estão à esquerda, eles não mudam. Só os que estão à direita dele que vão mudar para o index 1 maior. Ou seja, se o C era 3, o C agora é 4. E se eu resolver inserir isso aqui, esse enxerido, no quinto local? O que vai acontecer? Nada. Ele vai só inserir como se estivesse no quarto. Por quê? Porque você está colocando ele ali na direita. Como não tinha nenhum termo, o mais à direita colocou para lá. E novamente, o que eu posso fazer aqui? Eu posso alterar esse hashtag aqui do final para frente ou do começo para o final. Então eu posso dizer para inserir isso logo no primeiro ou inserir isso no último lugar. Então, se eu fizer isso logo no primeiro, pode ver que eliminou esses 5 aqui, porque não precisa mais, porque vai ser o primeiro é sempre o primeiro. Se eu lançar, ele vai colocar o E antes do A. E se eu colocar no last, vai colocar o E depois do C, como se eu tivesse colocado no quarto local. Eu também posso colocar random. O que significa random? Random, novamente, é aleatoriedade, é aleatoriamente. Então ele vai colocar o E, inserir ele em algum lugar aleatório. Pode ser no começo, no meio, entre os números, ou entre as letras, ou no final. Então, se eu lançar isso aqui, ele colocou o E no lugar do C, aqui ele colocou o E no lugar do B, aqui ele colocou o E no lugar do A, no C de novo, no C de novo. Esse aqui ele funciona basicamente como o outro que a gente já tinha visto já de lista, que a gente logo antes, que é esse get, né? A única diferença é que ele pode alterar o valor, não só remover ele. Para o próximo comando, a gente tem o comando de sublista. O que é um comando de sublista? Então, vamos fazer aqui rapidamente um exemplo. Vou tirar isso daqui. Como vocês podem perceber, ele é um comando de inserir, né? Aquele comando de quebra-cabeça aqui. Então, eu não vou precisar disso daqui. Eu vou colocar ele diretamente aqui, certo? E o que esse comando faz? Então, vou ler aqui de novo para vocês. Em list, ou seja, na lista, que é essa lista aqui, que é a variável que a gente determinou, pegue a sublista do número pau ao número pau. O que isso daqui significa? Se eu fizer, por exemplo, que ele comece do primeiro termo e ele vai, do termo 1, né, na verdade, e ele vai até o termo de número 2. Então ele começa do 1, termina no 2. Ele vai fazer uma sublista, né? Então se eu vim aqui, olha só o que ele fez. Ele pegou os 2 primeiros termos, ou seja, o que ele fez? Ele criou uma lista, isso aqui é uma nova lista, Tanto é que se eu imprimir, ó, se eu imprimir a lista original, jogar isso aqui fora, imprimir a lista original, vocês vão perceber que a lista original está intacta, porque você criou algo novo. Você pegou uma lista cujos termos são o primeiro e o segundo termo da lista original e você deixou a lista original lá. Você só criou, você copiou o primeiro termo, colocou na lista nova, copiou o segundo termo, colocou na lista nova. Um novo espaço da memória foi utilizado para guardar essa lista. Aqui, esse hashtag aqui, você pode trocar de novo para como se fosse o primeiro termo, e aqui você pode trocar para o último termo. Ou contar a parte de trás para frente, ou de frente para trás, do jeito que você quiser. A única coisa é, você não tem o final aqui. Você só tem o final aqui, porque o last, né, desculpa. Aqui só tem o first, e aqui só tem o last, porque você não tem como começar uma lista do último para o último. É impossível você começar essa lista. Você tem que começar a lista no máximo do primeiro até no máximo o último termo. Essa é a sublista que você vai fazer. Isso é uma maneira de copiar listas ou de pegar o termo que você quer da lista, você vai pegar esse termo aqui e isolar ele. É uma forma de você isolar as listas, é uma forma muito eficiente de você fazer isso,
Porque se caso você não fizesse isso, você teria que pegar termo um por um, ir rolando, e pegar o primeiro termo, copiar para a próxima lista. Pegar o segundo termo, copiar para a próxima lista. Isso aqui já faz isso automaticamente. Então isso aqui é muito fácil de usar. Para o próximo, a gente já tem aqui o Make List from Text. Então você vai ter um texto aqui com o delimitador tal. Então o que é isso aqui? Novamente, a mescla entre textos e listas está aqui. Né? Então se a gente tirar daqui e a gente vai criar aqui um texto aqui, então a gente vem aqui, vem text, clica aqui, o texto para vocês. Opa, para vocês. O delimitador nada mais é do que o momento que vai haver a quebra da lista. Então, digamos que eu quero fazer uma lista com esse texto aqui, para vocês. Eu quero fazer uma lista com que cada um dos pontos, cada um dos termos da lista seja separado por um espaço, uma barra de espaço. Então aqui está a barra de espaço, certo? Agora tem uma barra de espaço aqui, que eu acabei de colocar. E se eu mandar lançar, olha só. Percebe aqui que tem uma vírgulazinha aqui. Essa vírgula já indica que esse texto que ele criou nada mais é do que uma lista, cujo primeiro termo é o termo para e o segundo é o vocês. Uma prova disso é se eu pegar aqui length. Se eu colocar length aqui e enviar isso aqui, o que ele vai enviar para mim? 2. Mostrando que é uma lista que tem dois termos. Um termo para, o outro termo vocês. Porque se eu fizer a mesma coisa com esse textinho aqui, ó, tem 10. Por que 10? Porque para vocês são 10 termos. É P-A-R-A, o espaço, V-O-C-E-S. Então são 10 termos que estão ali. Novamente, mostrando que o que eu criei aqui foi uma lista de um texto. Você pode fazer a mesma coisa, só que agora é ao contrário. Você pode criar um texto de uma lista. Novamente, com o mesmo delimitador. Por último, a gente pode justamente fazer o sort. O que é o sort? Sort significa organizar. Então, você vai organizar algo numérico ou alfabético, ou alfabético também, mas agora ignorando a letra maiúscula ou minúscula. E você pode dizer da forma decrescente ou crescente. No caso aqui, ascending é crescente. Descending é decrescente. Então, o que isso aqui faz? Ele organiza a nossa lista, ele vai organizar ela de forma crescente ou decrescente, conforme o seu número ou conforme a sua letra. Então, se eu criar, vamos criar aqui uma lista, então set list, vamos criar uma listazinha de 3 termos de novo, vamos colocar os termos aqui, vamos colocar número dessa vez, só para diferenciar, vou colocar o número 3, vou colocar o número 2, e o número 1. Então, se você vir aqui e printar esse resultado aqui, novamente, isso aqui vai dar um resultado por ser aquela partezinha de quebra-cabeça de encaixar. Não é uma ação, isso aqui vai dar um resultado que vai ser substituído. E a gente vai colocar aqui a lista que ele quer organizar. Então, se a gente printar essa lista aqui, antes você pode perceber que a lista era 3, 2, 1. A gente pode até, inclusive, imprimir ela. Vamos imprimir essa lista aqui, só para vocês verem a diferença. A gente vai imprimir aqui as duas listas. Então, a primeira lista original e depois a gente vai imprimir a lista que está ajeitada. Então, olha aqui, veja só. A lista era 3, 2, 1 e ela ajeitada em ordem crescente é 1, 2, 3. E, novamente, se a gente ver aqui, a gente printar ela novamente, vocês podem perceber que a lista original não foi alterada. Criou-se uma nova lista. Novamente, criou-se uma nova lista agora com a ordem ajustada, né, em ordem crescente. E eu posso fazer isso com letras também, então ordem alfabética aqui. Deixa eu colocar um A. Opa, desculpa, isso aqui é o... Vou ter que colocar no texto. Vou colocar os textinhos aqui. Deixa eu colocar um A, um C e um B aqui. Oh, perdão. Em ordem crescente, nessa lista, vou até tirar isso aqui, porque a gente já sabe que não altera. Se a gente botar essa lista para funcionar aqui, vocês vão ver que era ACB, a lista original, e tornou-se ABC. Eu vou printar essa lista assim. Vou printar só para a gente dar uma olhadinha como que isso aqui funciona no final. Então,
printando as duas listas. A primeira é ACB, a segunda é ABC. Se eu colocar um D aqui, ele vai colocar ACD. Olha só, aqui não houve alteração, porque A, C e D está na ordem alfabética comum. Mas se eu colocar decrescente, mandar enviar de novo, ACD fica DCA. Justamente ele inverteu essa ordem aqui para a ordem decrescente, que é a ordem que eu pedi para ele fazer. Então, uma ferramenta muito útil de ordenação. Sem isso, novamente, seria um caos. Você teria que fazer um programa que tem várias iterações, ter um loop de repetição e fazer comparações entre os... Enfim, seria um caos. Ainda bem que a gente tem essas ferramentas maravilhosas para usar com as listas, né? Agora, galera, dá uma olhadinha nesse programa aqui que eu fiz para vocês, para mostrar como que as listas podem ser utilizadas justamente com o drone Tello. Dá uma olhadinha. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Esse é o conteúdo da aula de hoje. Espero que tenham gostado bastante e até mais.